Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de um novo dia, a gente dentro da nossa vivência, dentro desse espaço maravilhoso, desse presente especial que Deus nos dá, que é o direito de viver o novo dia. A gente usa o ânimo, a força, a nossa disposição para colocar em prol da obra do Senhor. E é dentro desse espírito, é dentro dessa vontade, dessa alegria, que a gente vai mergulhar na meditação de mais um capítulo da Bíblia. Daquilo que a gente vem já há um bom tempo aí fazendo, essas meditações que tem como propósito te despertar para a palavra de Deus e nos manter motivados, felizes, alegres, enaltecidos, radiantes, por estar já trilhando no caminho de Deus, mesmo diante de muitas provações, de muitas dificuldades, de dores, de choro, de às vezes de tristeza, mas todas as vezes que tudo isso, que parece ser muito negativo para as nossas vidas, nos aflige, é exatamente no Senhor que nós nos confortamos, é exatamente no Senhor que nós nos ancoramos e é exatamente em Deus, ou para Ele, que a gente corre buscando refúgio, abrigo, segurança e apoio. Porque na obra do Senhor, na pessoa do Senhor, é que a gente tem essa paz. Tá certo? A nossa meditação no dia de hoje, 16 de março de 2025, vai ser um capítulo especial, porque é um capítulo que eu li umas 3 vezes e tive até uma certa dificuldade, que é o capítulo 31. Não que eu não tenha dificuldades nos outros capítulos ou livros da Bíblia, só tem uns que a gente tem mais, que é o capítulo 31 do livro de 2 Crônicas, versículo 21. O versículo 21 vai sintetizar todo o cenário, né, tudo que é objeto desse capítulo aqui. Versículo 21 está escrito: e em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos para buscar a seu Deus com todo o seu coração, o fez e prosperou. Nós estamos dando uma sequência no livro, na história do rei Ezequias, né, do rei Ezequias, em que ele já havia restaurado o templo, no devocional de anteontem, já havia feito a movimentação, ou seja, de união, de, vamos dizer assim, de ajuntamento das tribos de Judá, agora novamente como um aspecto de uma nação, de um só povo, de uma só nação adorando nosso Senhor, nosso Deus, nosso Senhor. E agora, né? E agora que foi por meio da celebração da Páscoa, isso foi no devocional do dia 15, e agora, nós, nesse devocional do dia 16, a gente vai identificar aqui que Ezequias agora ele se movimenta em uma outra direção. É na direção de que não adiantava simplesmente ele ter celebrado a Páscoa, ele ter trazido as tribos de Israel para se juntar às tribos de Judá, mesmo que determinadas pessoas, né, determinados povos, eles foram o que fizeram, eles riram-se quando os mensageiros levaram as cartas, que foi inclusive o tema da nossa ministração de ontem, né? O tema da nossa ministração de ontem foi quando vários receberam as cartas e eles simplesmente riram da mensagem. Mas, como nós bem destacamos, partes deles, da terra de Efraim, de Manassés e Zebulon, né, partes ali de Assé e de Manassés e Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém, como estava escrito no versículo 11 do capítulo 30, né, do próprio livro de 2 Crônicas. Então o cenário é esse. Nós já restauramos o templo, já fizemos agora uma celebração toda a festa para poder mostrar para todos o quanto é importante andar nos caminhos do Senhor e se converter. E o rei Ezequias exclamou isso de forma muito clara, porque dizia que os seus pais, ou os pais antigos, acabaram andando e se distanciando do Senhor e permitindo com que a idolatria, né, a forma indevida, a profanação e até mesmo, vamos dizer assim, um culto a outros deuses fossem estabelecidos, e isso foi irando o Senhor. E ele fala muito claramente que todo esse propósito todas essas ações, eles visam ao propósito de não só obedecer, mas de tirar com que a ira do Senhor caia sobre todos eles ali novamente. Então agora a gente precisa então fazer funcionar a obra, fazer funcionar o templo. O templo é preciso ser retomado, por exemplo, nas suas ações de ministério. E o que nós vemos é um cenário em que nós vínhamos em que os levitas e os sacerdotes, eles foram se distanciando, porque até mesmo o povo, eles simplesmente já não davam mais valor, eles já não entendiam mais vamos dizer assim, a essência dos ensinos, dos mandamentos, eles já não viam mais razão por que seguir. E aí, como os levitas e sacerdotes, eles eram das tribos de Arão, da tribo de Arão, da tribo de Levi, e da família de Arão em especial, e da família de Levi, e das tribos de Levi, eles tinham por missão que eles não terem terras, né? Eles não tinham terras, e eles não tinham seu sustento naturalmente. Então, eles, principalmente aqueles que não existia parte ali da tribo de Levi, que vivia sua vida natural, transacionava, tinha seus negócios, tal, tinha isso. Mas aqueles que viviam para o ministério, para dentro do templo, não. Eles foram, vamos dizer assim, eles foram abandonados, eles foram esquecidos pelo povo e a sua sobrevivência começou a ficar prejudicada. E aqui é que entra Ezequias. Ezequias, novamente, com a sua sensibilidade, com o seu amor na palavra, com o seu intento, né, ele procura fazer e estabelece ordem para que Israel, para que principalmente Judá, que os filhos de Israel e Judá, né, eles passassem agora a se preocupar com essa responsabilidade que era mandamento da lei de Moisés, que era de trazer as ofertas, de trazer os dízimos
para a casa do Senhor e, por consequência, sustentar a obra, sustentar não só a obra, sustentar aqueles que eram responsáveis pela manutenção da obra na casa de Deus. E para isso, a primeira medida, a primeira coisa que a gente vê é que o próprio rei Ezequias, quando ele chama ali os sacerdotes, chama ali os levitas, junta ali as famílias deles para explicar, para, vamos dizer assim, para trazer, para, vamos dizer assim, colocá-los novamente na administração e no sacerdócio, ele é o primeiro a colocar, por exemplo, parte de suas rendas, parte das riquezas, à disposição da casa do Senhor, para poder oferecer os holocaustos, sacrifícios, ou seja, ele já começa a colocar os seus bens para que a obra comece a ser executada. E a gente precisa ter muito claramente, na palavra do Senhor, lá no livro de Números, eu acho, no capítulo 18, versículo 21, que os bens são entregues ao Senhor, mas o Senhor diz assim, eu os dou aos levitas, eu os dou aos sacerdotes, ou seja, aquilo que era oferecido a Deus, na verdade, quem fazia uso, com grande parte, fora aquilo que era reservado realmente para ser queimado, seria aqueles que trabalhavam na administração. E o povo, então, por deixar de levar os holocaustos, oferecer os animais, oferecer as ofertas, oferecer tudo ali, oferecer aquilo que já eram as ofertas pacíficas, né, os louvores e tudo aquilo ali, começou a faltar. E o rei é o primeiro a se manifestar nesse sentido. E logo em seguida, lá no versículo 4, ele diz assim, e ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas que se pudesse dedicar à lei do Senhor. Agora, nós temos um rei que oferta, um rei que pratica, um rei que tem o seu coração voltado e um rei agora que ordena. Olha, é preciso a gente retomar aquela ordem, aquele mandamento que já foi dado desde o nosso pai, desde o nosso patriarca, desde Moisés, e que principalmente foi simbolizado na pessoa, na imagem de Abraão lá, quando ofereceu o dízimo a Melquisedeque, né? Já mostrando que, por exemplo, já mostrando sobre uma questão da gratidão e do retorno, e que Moisés, vamos dizer assim, legisla sobre isso com a permissão do Senhor. E agora nós temos, então, a retomada da obrigatoriedade para que o povo pudesse ofertar e dizimar. E o que surpreende a todos é que, na verdade, sendo ordem também vendo que eles já não havia mais hábito, já não havia mais compreensão, e a gente está trazendo aqui o livro de Crônicas, sempre lembrando que o livro de Crônicas está trazendo uma rememoração dos atos e fatos dos acontecimentos do povo, e o que causa um espanto, ou não deveria, mas que causa, devido ao momento como eles viviam, é que o povo, ele na verdade, ele abraça a causa, eles se sentem felizes, eles se sentem motivados, porque agora existe uma razão, agora o templo tem funcionamento, agora tem quem ensine, agora tem quem ofereça louvores. E como é que o povo se comporta? Se comporta que no versículo 5 nós temos, e depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, e de mosto, e de azeite, e de mel, e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Agora, nós vamos começar a ver a riqueza, nós vamos começar a ver a fartura, nós vamos começar a ver que o povo, ele era inclinado, ele tinha esse desejo no coração, ele tinha de alguma forma, mas como os seus governantes, como tudo que aconteceu, o distanciavam do Senhor, eles perderam, vamos dizer assim, a prática, mas essencialmente o coração deles ainda tinham essa esperança, essa alegria. E assim a gente vai vendo. E eles acabam doando muito, tanto que doando muito. E eles levam praticamente do terceiro mês até o 7º mês, porque no primeiro mês foi feita a restauração do templo, no segundo mês foi um período de festas ali, fecha a celebração da Páscoa, a unificação das tribos, a unificação, a gente fala não que eles voltaram a ser 2 reinos em um só, mas era um propósito, era uma ideia, para que o povo largasse daquelas brigas, a família tivesse que dividida e passasse a ser unida. E por terceiro é que vem agora a instituição novamente dos louvores, dos ensinos, dos trabalhos, dos sacrifícios, ou seja, o templo há uma vida agora, a habitação do Senhor, há todo um rito sendo trabalhado, aquilo que foi criado desde o tempo lá de Moisés pelo deserto e que foi devidamente instituído com Davi. Então aquilo ali que foi feito com Davi agora reexiste novamente. E então eles acabam, vamos dizer assim, arrecadando tanto que quando o rei Ezequias vai até eles, observa e se enche também de alegria, se enche de alegria, porque vê que a participação do povo é espontânea e acaba tendo que colocar um homem, né, que é chamado Conanias, para poder fazer toda a gestão, e agora não só mais ligado apenas ao sacerdote em si, a quem oferece coisa, e eles vão começar a fazer a distribuição, né, desses excessos, a distribuição desses alimentos, né, dessas ofertas, sobre todo o povo que eu falo, sobre toda a família de Levi, todos eram ligados ali à linhagem, para que as famílias deles também fossem sustentadas, e eram sustentadas não só por esses que ofertavam, mas era um processo do Senhor se fazendo por meio desses que ofertavam. E que maravilha! E esse Conanias, através dos diversos homens que foram, por exemplo, direcionados sobre o seu governo, sobre a sua gestão, eles pegaram ali no versículo 12, né? No versículo 12, ele disse assim, ali, pegaram todas as ofertas ali nas câmaras que eles fizeram do Senhor, na casa do Senhor, e todas as ofertas ali, eles meteram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas, e isso estava a cargo de Conanias, o levita maioral, e Simei, seu irmão, o segundo. Ou seja, pessoas que efetivamente eram honradas, eram dignas, pessoas que faziam boas gestões, pessoas que trabalhavam e que sabiam gerir todos os mantimentos. E essas ofertas eram ofertas voluntárias do povo, e que passa a ser o seu sustento para a família dos levitas e dos sacerdotes.
E o que a gente consegue perceber é que, na verdade, muito mais do que isso, além de você fortalecer a Cristo na obra, ele consegue espalhar para que os ensinos, agora que estavam no templo, ou seja, que o lugar do templo era o lugar dos sacrifícios e dos holocaustos, mas o ensino se espalhasse por toda a Judá, né? Por todas as famílias, que cada um se sentia agora, vamos dizer assim, com condições de se dedicar efetivamente à obra, coisas que na verdade eles passaram por escassez, por sofrimento, talvez até fome, quando o povo parou de ofertar. E ali não, houve abundância, mostrando quanto o Senhor, quando o povo realmente se torna em obediência, não só a paz do povo, porque se o povo está doando, é porque ele está recebendo, porque está se multiplicando ele. E ele, por sua vez, multiplica também para aqueles que trabalham, aqueles que ensinam. E são diversos os versículos na Bíblia que nos falam sobre isso. Em suma, a partir de um movimento de um rei que efetivamente é voltado a servir ao Senhor, você vê que toda a sua nação ela começa a se transformar, ela começa a viver as bonanças de Deus. E como eu digo, interessante, né, que nos causa um certo espanto, e não deveria, como eu falei um pouquinho antes, é que mesmo as coisas vindo sobre a ótica da ordenança, do fardo, da obrigação, ela não trouxe peso, não trouxe marcas, não trouxe insatisfação do povo. Trouxe foi alegria, porque o povo estava, vamos dizer assim, no seu coração, no seu íntimo, desejoso de voltar a contribuir na obra do Senhor. E assim a gente vai vendo por quê. Porque Ezequias foi um dos melhores reis, talvez se não o melhor rei para ajudar. Foi um homem que de fato, durante o seu reinado, ele contribuiu muito para o desenvolvimento da obra, pelo zelo da palavra, pelo zelo dos ensinamentos, mas também ele se preocupava com o povo, com os irmãos e com aqueles que viviam na palavra. E assim, é semelhante ao pai e à mãe dentro da sua casa, semelhante ao irmão com um olhar de caridade e humildade dentro da sua igreja. A gente precisa viver um pouco disso, mas primeiramente, você pode ver, quando Ezequias chamou o povo lá, mesmo aquele povo que não estava santificado ou purificado, mas sim por eles aceitou, porque esse povo não estava com a sua essência, com a consciência em paz ainda, mas eles foram lá com o coração voltado, assim como o próprio Ezequias está aqui sempre com o coração voltado a servir a obra de Deus, e encontra nesses homens, nesses sacerdotes, a recepção, o mesmo desejo. E que a nossa casa então esteja pronta para isso, para te acompanhar, pai, para te acompanhar, mãe, nesse serviço ao Senhor, que os teus filhos estejam como esses levitas, pronto, para dizer assim, eu vou dar continuidade ao caminho que o meu pai e minha mãe têm me ensinado na casa de Deus. Então, na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, que tu possa ficar sobre as ricas bênçãos de Deus e sobre sua proteção. E que Deus possa te cuidar, meu irmão.